Vem comigo acompanhar mais um super resumo de todo o conteúdo trabalhado aqui no canal durante a semana. Questões dos simulados, questões oficiais mais cobradas na prova teórica do Detran, além de dicas e macetes válidos para todo o território nacional para ajudar você do outro lado a garantir a sua aprovação. Então, já se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, comenta aqui qual é a sua cidade e vem pro vídeo, vem comigo garantir a sua aprovação. Para que um cidadão obtenha habilitação na categoria C, é preciso estar habilitado na qual categoria? O que é a categoria C? Lembrando que para a primeira habilitação, as categorias poderão ser A e B. Pode ser só A, pode ser só B, como pode ser A mais B. E o candidato precisa ter 18 anos. O que vai dirigir com essas categorias? A é para a moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, e B é para o automóvel, que não exceda 8 lugares, que não exceda 3.500 quilos. Já a categoria C, ela vai transportar carga, ou seja, qualquer veículo que tenha mais de 3.500 quilos, tá? Mas o que eu preciso? Eu preciso subir a minha escala. Então, eu vou ter a categoria A, que é opcional, eu vou ter o B, o C, o D e o E. Com o B, eu vou fazer com 18 anos, certo? Se eu tenho um ano de B, eu já posso fazer a C, ou seja, B há no mínimo um ano e não ter cometido nos últimos 12 meses nenhuma infração grave, gravíssima ou ser reincidente em infração média. Então, eu preciso ter a categoria B há pelo menos um ano. B há no mínimo um ano, não ter cometido nos últimos 12 meses nenhuma infração grave, gravíssima ou ser reincidente de infração média. Aí, com o ano da C, eu posso fazer a D, com o ano de D, eu posso fazer a E. Ou, se eu tiver 2 anos da B, eu posso pular a C e fazer direto a D. Ou, com 2 anos da C, eu posso fazer direto a E. Lembrando que categoria B de bola e D de dado vai transportar pessoas, enquanto a C e a E vai transportar cargas. Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, visível, você não deve. Cuide que aqui é o que você não vai fazer. Jamais, em hipótese nenhuma, retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima. Não retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima. Claro que vale lembrar ainda que vocês não vão mexer ou movimentar as vítimas, a não ser que seja extremamente necessário. Não vão dar nada para as vítimas beber ou comer. Vão sempre manter as vítimas aquecidas. Não vão utilizar nenhum tipo de medicamento caseiro, farmácia ou manipulado. E, claro, não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E agora, de qual sinalização ele está falando? Se ele vai alertar, se ele vai advertir, é a sinalização de advertência. Mas qual a sinalização que é essa? São todas as placas amarelas. As placas amarelas, elas têm a finalidade de alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Sinalização de advertência é sinalização futura sobre situações que vão acontecer. Por exemplo, vai ter uma curva, vai ter uma lombada, vai ter um semáforo. Então, ela está alertando, advertindo sobre algo que vocês vão encontrar na sequência na via. 3 motoristas estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de cada um foi o seguinte. O que eu preciso lembrar? Anotem aí.
não ter nenhuma infração grave, gravíssima ou ser reincidente de média. Não pode grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média. Mas o que é ser reincidente de média? Ter duas infrações médias. Então, você teve uma, se você tiver mais uma, isso chama-se reincidência ou ser reincidente. Então, o motorista 1, ele cometeu uma infração grave. E aí, será que ele vai ter a PPD? Não, porque não pode grave e nem gravíssima. Motorista 2 cometeu duas infrações médias, quer dizer o quê? Que ele foi reincidente. Ele teve uma e mais uma. Então, infelizmente, ele não vai pegar a CNH definitiva. E o motorista 3 teve 3 infrações de natureza leve. Só que ele não fala das infrações de natureza leve. Ele diz que não pode grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média, a não ser que ele tivesse acumulado um total de infrações que ultrapassasse a pontuação de 40. Aí até ele poderia ser suspenso. Mas com 3 infrações de natureza leve, ele vai sim pegar a sua CNH definitiva. Então, o único que vai ter a CNH definitiva vai ser o motorista 3, que cometeu 3 infrações de natureza leve. Veículos automotores, ao final da sua vida útil, criam sérios problemas ao meio ambiente. Uma solução viável e que ajuda a minimizar esses problemas é, neste caso, lembrando sempre que aqui a resposta correta vai estar na cor verde, destinar componentes como pneus, óleos, lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. Existe uma outra questão muito cobrada também, que fala, da grande aquisição de veículos. Se as pessoas comprarem muitos veículos, aonde que vai ter o maior impacto? Vai ser no meio ambiente. Por quê? Eu vou precisar de material para fabricar esse veículo, eu vou precisar de material para manter esse veículo, pneu, óleos, enfim, peças de reposição, e depois, lá no final da vida útil, ainda vou ter que dar um destino a esses componentes. Então, quem vai sofrer o maior impacto disso vai ser o meio ambiente. E outra dica, se você quer garantir a sua aprovação, se você quer lembrar dessa questão na hora da sua prova, copie a pergunta e copie a resposta correta, que neste caso sempre vai estar na cor verde, que se essa questão cair na sua prova, definitivamente você vai conseguir acertar. Para assumir comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características: prudência e habilidade. Ser prudente, ser cauteloso, prever, prevenir, antecipar e, claro, ter habilidade, ter técnica na direção. Então, para assumir comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características: prudência e habilidade. O modo eficiente de lidar com o carro colado atrás é diminuir a velocidade, facilitando a ultrapassagem. Ou seja, tem uma pessoa muito colada no seu veículo, ela está fazendo frenagem brusca, aceleração brusca. É muito mais fácil você diminuir a sua velocidade para facilitar, para deixar que essa pessoa possa passar e siga normalmente aí com a pressa que ela está. Então, diminuir a velocidade, facilitando a ultrapassagem. Caso constate que há um longo declive. O que é um declive? Declive é uma descida. Aclive é subida, acima. Declive é descida. Declive, descida. Aclive, subida. Então, se você constatou que tem um declive, que tem uma descida à frente na rodovia pela qual trafega, o condutor deve. Em alguns casos, pessoal, existe inclusive a placa alertando
para que se faça o teste dos freios, para verificar se você tem freio. Em muitas situações, quando é uma descida íngreme, um declive acentuado, vai ter a plaquinha lá para você testar os freios. Mas aqui nesse caso, testar antecipadamente os freios e, claro, descer engrenado. Testar antecipadamente os freios e descer engrenado. A viscosidade do óleo lubrificante do motor, a gasolina ou a álcool, ele vai diminuir com o aumento da temperatura do óleo. É o mesmo sistema do óleo de cozinha. Quando você pega o óleo de cozinha e ele tá frio, ou se você colocar teu óleo de cozinha na geladeira, por exemplo, ele vai ficar grosso, ele vai formar aquele fio mais grosso. Agora, quando você acabou de fritar alguma coisa que aquele óleo está quente, ele fica completamente fino. Ele forma aqueles filetinhos extremamente finos. É a mesma coisa que acontece com o óleo lubrificante. Se o motor estiver quente, ou seja, ele vai diminuir com o aumento da temperatura. Quanto mais quente tiver o teu carro, mais fino ou com menos viscosidade o óleo do motor vai estar. Para um leigo realizar reanimação cardiopulmonar após chamar o atendimento especializado, deve-se. Lembrando que aqui ele deixou claro que é uma pessoa leiga, que não entende muito. Então, a técnica será: resposta em verde, colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Para um leigo, realizar reanimação cardiopulmonar após chamar o atendimento especializado deve-se colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Relacione corretamente as sinalizações às suas respectivas funções. Percebam que ele não quer saber o que significa cada placa. Ele quer apenas saber qual é a função dela. E aí vai variar de acordo com a cor. Então, aqui temos número romano 1, que é um risquinho, número romano 2, que é 2 risquinhos, e o número romano 3, que são 3 risquinhos. Aqui nós temos uma placa vermelha. Todas as placas vermelhas, elas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. São as plaquinhas vermelhas, são as placas de regulamentação. Sabendo que número romano 1, a resposta está na letra C, eu posso descartar aquelas que o número romano 1 não está na letra C. Ou seja, descartaria a letra A, descartaria a letra B, descartaria a letra C. Eu já teria encontrado a minha resposta correta. Mas claro que nós vamos conferir. Pegando agora número 2. Aqui nós temos uma placa verde. As placas coloridas, as verdes, azuis, brancas e na cor marrom, elas são placas de indicação. Elas vão indicar elas vão indicar situações, vão indicar destinos, locais de interesse, entre muitas outras. Então, ó, 2 risquinhos, vou colocar aqui, ó, 2 risquinhos está na letra A. Então, ó, 2 risquinhos, letra A. E a última é uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Quer dizer que 3 risquinhos vai estar na letra B de bola. Então, ó, 3 risquinhos, letra B de bola. Então, resposta correta é a letra C. Então, relembrando,
Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. As plaquinhas azuis, verdes, brancas e na cor marrom são placas de indicação, vão indicar locais, destinos, distâncias, entre muitas outras informações. E as amarelinhas são de advertência, que vão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, essas são as suas funções. 2. Qual sinalização indica uma passagem em nível? Passagem em nível é uma placa de advertência. Se é uma placa de advertência, ela será na cor amarela. Na letra A, ele vai falar em sentido obrigatório. Na letra B, Cruz de Santo André. Na letra D, dê a preferência. Na letra C, dê a preferência. E na letra D, parada obrigatória. Vamos tentar lembrar? Quando ele fala em sentido obrigatório, ele está dando uma obrigação. Obrigação é na cor vermelha, é placa de regulamentação. Placa de dê a preferência não é aquele triângulozinho lá que também é na cor vermelha? Então, não vai ser. E parada obrigatória não é aquela plaquinha também vermelha, escrito pare? Então, vejam que na letra A, na letra C e na letra D, nós temos plaquinhas na cor vermelha. A única que sobrou em amarelo é a Cruz de Santo André, que é esta plaquinha aqui. Esta plaquinha é a Cruz de Santo André, que é a sinalização que vai indicar uma passagem em nível. Questão 3. Nos semáforos, o condutor deve: letra A, reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção. Letra B, prosseguir mediante luz amarela se não houver veículos parados na via transversal do cruzamento. Letra C, parar mediante luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado. E letra D, partir cautelosamente caso não haja veículos na via transversal, ainda que o semáforo esteja vermelho. Qual que vocês acham que é a resposta correta? O que o condutor deverá fazer nos semáforos? Vamos começar descartando a letra D. Por quê? Avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de parada obrigatória, que é a placa R1, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Eu também não vou parar mediante a luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado. Muito menos a letra C, prosseguir mediante luz amarela. O correto será: ficou amarelo, então você vai reduzir a marcha mediante a luz amarela. Se você já iniciou a travessia no verde e a luz ficou amarela, não tem problema, você vai concluir, você vai terminar. Agora, se ao se aproximar do semáforo a luz já estiver amarela antes de você iniciar a travessia, você irá parar antes da faixa de retenção, esperar o sinal ficar vermelho, após ele ficar verde, e aí você vai prosseguir. Mas atenção, se o sinal ficou verde e tiver algum pedestre, alguém atravessando a via, ou seja, que não concluiu a travessia, nós temos o dever, a obrigação de aguardar o final da travessia para só então colocar o nosso veículo em movimento. Questão 4. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Pessoal, essa questão aqui, ela é muito importante e ela está gerando um pouco de conflito. Por quê? Essa questão ela foi atualizada agora em 2025. Então, se porventura, para você que adquiriu o material, a resposta estiver divergente, é porque eu montei um material
antes da alteração, tá? Então, o que vai constituir uma infração de trânsito? Letra A, das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar apenas. Letra B, do CTB ou da legislação complementar apenas. Letra C, do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Ou letra D, do CTB apenas. Bom, vamos descartar a letra D, que fala apenas do CTB. E vamos descartar a letra C. Por quê? A letra C, até então, era a nossa resposta correta do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Mas eles mudaram e agora a resposta correta será, segundo o que consta no artigo 161, já atualizado, né? No capítulo 15, lá no artigo 161, vai dizer o seguinte: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro ou da legislação complementar. Então, segundo o artigo 161, já atualizado, a resposta correta será a letra B, do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, válido para todo o território nacional, ou da legislação complementar apenas, ou exatamente como está lá, se vocês colocarem no Google lá, CTB digital artigo 161, vai estar descrito lá da seguinte forma: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo. E aí vem, né, na sequência ali, vai falar das punições e todas as informações. Então, a resposta correta atualizada para essa questão é a letra B de bola, do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e da legislação complementar apenas. Questão 5. Quem tem prioridade no trânsito? O pedestre ou o condutor? Eu já contei para vocês essa resposta. Vamos ver se vocês estão bons de memória. Letra A. Como pessoa e cidadão, sempre será o condutor. Letra B. O condutor, pois ele está no comando do veículo. Letra C. O pedestre, pois ele é mais vulnerável frente ao veículo. E letra D. O pedestre, desde que idoso, pois é o mais desprotegido. Existem vários itens que dizem que é o pedestre. Claro, o primeiro deles é porque ele é o mais vulnerável, é o que está mais exposto. Mas também a gente poderia usar a seguinte lógica: o motorista, o condutor, ele tem um certo preparo, né? Ele fez a habilitação, ele aprendeu as regras, aprendeu as normas, enquanto que existem muitos pedestres que não passaram pelo processo de formação, que não têm habilitação. Isso torna eles mais vulneráveis ainda. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento das regras. Então, por esses motivos, claro que será o pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. E quando falarmos em sinalização, será as ordens do agente de trânsito. Em segundo vem o semáforo e em terceiro e último as demais sinalizações. Questão 6. As faixas de trânsito em linha tracejada na cor amarela indicam. E agora, o que será que uma faixa tracejada? O que é uma faixa tracejada? É aquela faixa que tem a faixinha, o espaço, a faixa, o espaço, a faixa e o espaço. Como eu fora aqui, vamos colocar aqui em cima, ó, tracinho, faixa, espaço, faixa. Isso é uma faixa tracejada na cor amarela. E agora, o que ela indica? Letra A, ciclovia. Letra B, faixa de pedestre. Letra C, via de mão dupla. Ou letra D, embarque e desembarque. E agora, vamos começar
pela cor da ciclovia. Ciclovia ou ciclofaixa, ela poderá estar pintada na cor vermelha. Então, não é. Faixa de pedestre, vamos puxar pela memória aí. Qual que é a cor da faixa de pedestre? Não é na cor branca? Embarque e desembarque de passageiros, na qual cor que é? Também é na cor branca, concordam comigo? Então, vejam que só restou a via de mão dupla. E sim, quando a faixa central, que divide a pista de rolamento, for na cor amarela, significa via de mão dupla. E a segunda informação, sempre que ela for tracejada, seccionada, pontilhada, interrompida, significa que existe uma permissão para se ultrapassar. Se fosse uma faixa contínua, seria proibido, mas uma faixa seccionada seria permitido. E se for na cor amarela, significa que é uma via de mão dupla, ou seja, uma pista está indo e a outra pista está vindo. Então, 7. Circulando por uma via em um bairro residencial, um condutor com CNH categoria E chega a um cruzamento sinalizado com a placa parada obrigatória. O condutor deve saber que essa placa representa uma sinalização. Então, vejam bem, ele não quer saber o que você vai fazer nesta placa. Ele quer saber qual é a mensagem que essa placa está te passando. Mas qual que é a parada obrigatória? Esta placa aqui, ó. Essa placa aqui é de parada obrigatória. É uma placa na cor vermelha. Todas as placas na cor vermelha, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E aí, qual que é a função dela? Letra A, de orientação. Letra B, de regulamentação. Letra C, educativa. Ou letra D, de advertência. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. As de orientação poderiam ser na cor verde e na cor azul. As educativas são na cor branca e as de advertência são na cor amarela. Logo, parada obrigatória, bem como a placa de preferencial, são placas de regulamentação. Ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Questão 8. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Letra A. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. B. Respeita a via preferencial. C. Obedece às ordens do agente de trânsito. Ou letra D. Respeita a preferência dos pedestres. Se ele está cometendo uma infração de trânsito, ele está fazendo algo errado e ele será punido por isso. Então, respeitar não é infração. Obedecer não é infração. Respeitar também não é. Algo errado que cause infração é quando o condutor deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, letra A, o condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Lembrando, se você quiser aumentar as chances de você ser aprovado, lembre-se de copiar a pergunta e copiar a resposta correta, que aí, se essa questão cair na sua prova, você com certeza vai conseguir acertar esta questão. A figura abaixo. Então, temos aqui, a figura, o recorte de uma via. Representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida e uma rua. No período entre 23 e 5 horas, o semáforo funciona em amarelo intermitente para todas as aproximações. Então, temos aqui um automóvel e temos também aqui um ônibus. E aí, ele quer saber, no período entre 23 e 5 horas, se dois veículos se aproximarem do cruzamento,
conforme indicado, tem prioridade de passagem quem? Neste caso, qualquer cruzamento que não tenha sinalização ou mesmo que o semáforo esteja amarelo intermitente, a preferência será sempre de quem estiver na direita. Então, vejam aqui, ó, em relação ao automóvel, aqui nós temos a direita. Tem alguém aqui? Não, então ele não precisa parar. Em relação ao ônibus, aonde que está a direita dele? Está aqui. Tem alguém na direita dele? Tem. O automóvel. Então, sim, o automóvel está na direita do ônibus e o ônibus vai ter que parar e sim ceder a prioridade de passagem para o automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus. Tem uma outra figura que tem o caminhão e o automóvel. Na mesma coisa, o automóvel está na direita do caminhão e ele vai sim ter prioridade. Então, tem prioridade o automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus. Constitui uma infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Pessoal, prestem muita atenção nessa questão, porque teve uma alteração. Antigamente, era do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar e das resoluções do CONTRAN, mas teve uma alteração e agora é do CTB apenas, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ou da legislação complementar apenas, do CTB ou da legislação complementar apenas. Então, copia lá para você que realmente quer garantir a sua aprovação. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ou da legislação complementar apenas. Quando o trânsito estiver congestionado, o condutor deve. Nós precisamos entender da seguinte forma: se está congestionado, se está parado, não vai adiantar buzinar, eu vou apenas causar poluição sonora, não vai adiantar eu ficar bravo, eu ficar irritado, eu ficar estressado, porque isso não vai fazer o trânsito fluir. Então, eu vou o quê? Manter a calma e conservar distância segura do veículo da frente. Manter a calma e conservar distância segura do veículo da frente. Lembrando que essa distância do veículo da frente, distância de segurança, distância segura, em movimento, é aquela distância que a gente mede em 2 segundos. Lembra? 2 segundos em relação ao veículo da frente, distância de segmento ou distância de segurança em movimento, que será sempre medida em 2 segundos. E nesse caso aqui, se está, o trânsito congestionado, procura manter uma distância do carro da frente para evitar aí de você ficar preso caso tenha, um sinistro, uma colisão ou algo do tipo. Pode-se dizer que o sistema de iluminação de um veículo deve ter. Bom, o meu veículo ele precisa iluminar para frente, que é onde eu estou indo, concorda? Para isso são os faróis à frente. Ele precisa ter uma indicação, uma iluminação para quem está vindo atrás de mim poder me localizar na via, concordo? Para isso que eu tenho as lanternas traseiras. E se eu vou fazer uma parada, uma frenagem, a pessoa que está atrás, ela precisa identificar que eu vou fazer isso. Por isso que eu vou ter a luz de freio, que será sempre na cor vermelha. Tem uma questão que fala da luz de ré e da luz do freio. A luz do freio vai ser na cor vermelha e a ré será na cor branca. Então, as luzes que eu preciso para ver e ser visto, faróis à frente, luz de freio e lanternas traseiras. Faróis à frente, luz de freio e lanternas traseiras. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra decisões da AJARE. O que é a AJARE?
Junta Administrativa de Recurso de Infração, relativos à imposição de penalidades por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Lembrem-se da seguinte escada. Sempre que falarmos de recurso de multa e na pergunta não citar nenhum órgão, a resposta sempre será JARI ou JARI. Quando na pergunta ele já mencionar a JARI ou a JARI, a resposta será CETRAN. Mas se na pergunta ele falar da JARI, ele falar do CETRAN, o terceiro degrau, a terceira resposta será não cabe recurso na esfera administrativa. Então, imaginem lá uma escada, né, com 3 degraus. Aqui no primeiro você vai ter a JARI, no segundo vai ter o CETRAN e no terceiro vai ter não cabe recurso na esfera administrativa. Então, se na pergunta ele não mencionou órgão nenhum, a resposta vai ser JARI. Então, subiu o primeiro degrau. Só que se na pergunta falar da JARI, então já subiu o primeiro degrau. O segundo vai ser o CETRAN. Só que se na pergunta ele já tiver mencionado a JARI, já tiver mencionado o CETRAN, a terceira resposta ou o terceiro degrau será não cabe recurso na esfera administrativa. Sandoval, motorista defensivo, está trafegando à noite por uma pista de sentido duplo de direção. O que é duplo? Pode ver que uma pista está indo e a outra pista está vindo. E essa faixa central aqui, ela será na cor amarela. Sobre uma forte chuva. Na pista, há acúmulo de água no asfalto, formando grandes poças de água. Então, ó, aqui tem uma poça de água, aqui tem outra poça de água. Aqui o carro está passando por uma poça de água. Nessas condições adversas, dirigir um veículo requer muito cuidado e perícia. Neste caso, para evitar o efeito da aquaplanagem, Sandoval deverá. Então, qual atitude que o Sandoval vai ter? Primeiro, toda vez que eu tiver condições adversas, eu sempre vou começar com diminuir a velocidade. Sempre. Tem chuva, neblina, cerração, sempre eu vou começar reduzindo a minha velocidade. Neste caso, diminuir a velocidade do veículo e manter-se à direita da via. Por quê? Porque direita já é a minha pista. Eu não vou ir para a pista da esquerda a fim de desviar das poças de água, porque pode ser que eu vá e não dê tempo de voltar se eu acertar uma poça de água e acabar sofrendo o efeito da aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Então, eu vou diminuir a velocidade do veículo e manter-se à direita da via. Qualquer condição adversa, sempre lembre-se, diminuir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Diminuir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Então, aqui eu tenho uma placa amarela, aqui eu tenho uma placa vermelha e aqui eu tenho uma placa vermelha. Aí eu te pergunto, como que é vermelho em inglês? Não é red? Uma dica, não é red vermelho em inglês? Então, ó, amarela, vermelha ou red em inglês, e aqui repete. Ou seja, ele não está perguntando o significado da placa 1, ou da placa 2, ou da placa 3. Ele quer saber a função, a que grupo elas pertencem. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. O que vai mudar? As placas vermelhas,
as placas de regulamentação, elas ditam regra, restrição, proibição e obrigação na utilização das vias. Aqui, por exemplo, é proibido a utilização da buzina. Pode ser próximo de um hospital, de uma escola, então aqui é proibido. E aqui ele está dando uma obrigatoriedade, ou seja, eu preciso utilizar correntes nos meus pneus. Então, se eu desrespeitar qualquer uma destas placas, eu vou acabar recebendo uma multa, vou acabar recebendo uma infração, uma penalidade. Já as placas amarelas, elas vão alertar, advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando sua natureza. São situações futuras, são coisas que irão acontecer. Então, todas as plaquinhas amarelas são placas de advertência. Eles vão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, são situações futuras e aqui nas plaquinhas vermelhas, o desrespeito poderá sim resultar numa infração, resultar numa multa, numa penalidade. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. O exemplo do Sandoval. Então, o Sandoval ele já está dirigindo na chuva. E se ele acertar uma poça d'água, ele perder a dirigibilidade pela aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. E aí, o que o Sandoval vai fazer? Ele vai eliminar a pressão do pedal do acelerador, ou seja, tirar o pé do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Não confundam com alagamento. Se for um alagamento e você precisar estritamente, extremamente passar, você vai engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado para não entrar água pelo escapamento e regular a velocidade com a embreagem. Mas como que eu vou regular a velocidade com a embreagem? É simples. Se teu carro está acelerado e a embreagem está no fundo, ele não vai sair do lugar. À medida que você vai liberando a embreagem, ele vai engrenando e vai sair do lugar. Começou a embalar, você pisa de novo o pedal na embreagem. Está indo muito devagar, você solta o pedal da embreagem que ele vai andar mais rápido. Em via urbana, o que é via urbana? Via urbana são as vias que estão dentro da cidade. Quais são? Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Mas e a que tem velocidade máxima? Cuidem sempre para ver se ele não está pedindo a mínima ou a máxima. Máxima de 60 km por hora. Qual via que vai ser essa? Vai ser a via arterial. Trânsito rápido é 80 km por hora, arterial 60 km por hora, coletora 40 km por hora e local 30 km por hora. Lembrando que essas são as velocidades máximas. A mínima será sempre a metade. Por exemplo, aqui na arterial, se ele tivesse questionado a mínima seria a metade. Qual que é a metade de 30? De 60? 30. Então, na via arterial, a máxima vai ser 60, mas a mínima será 30 km por hora. Aqui nós temos uma plaquinha, que é a placa A36. Todas as placas A são placas amarelas. As placas amarelas, elas vão alertar, advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. E o que nós temos aqui nesta figura? Nós temos um animal. Mas será que ele é um animal comum? Será que ele é um animal selvagem? Que animal que é esse? Na letra A, ele fala para nós que é animais selvagens. Na letra B, ele fala que é trânsito de animais. Na letra C, ele fala que é transporte de animais.
E na letra D ele fala cuidado animais. Não faz nenhuma referência a trânsito, muito menos a transporte. E também não é uma placa educativa para falar, né? Cuidado animais. Então, a resposta correta para esta plaquinha A36 vai ser a letra A, animais selvagens. Então, a placa A36 com esse cervozinho, que eu não sei exatamente qual é o nome desse animal, mas é um animal que não é comum, não é um animal doméstico. Então, essa questãozinha aqui, essa plaquinha aqui, A36 significa animais selvagens. Agora, aqui o comparativo das duas plaquinhas para vocês. Da A35, que vai ter o desenho da vaquinha, que vai significar apenas animais na pista. Por quê? A vaquinha, ela é um animal mais comum, né? Que é mais comum da gente encontrar, mais comum da gente ver. Então, se cair o desenho da vaquinha, A35, animais na pista. E se cair a placa A36, que tem o desenho aqui, né, do cervo, aí significa animais selvagens. Então, A36, animais selvagens, A35, animais na pista. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva, em uma rodovia o condutor deve: letra A. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Letra B. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Letra C. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto. Ou letra D. Reduzir a velocidade, reduzir a distância do veículo à frente e seguir. A primeira dica que eu vou dar para vocês é sempre que tiver qualquer situação que dificulte a visibilidade, você sempre vai reduzir a velocidade. Ah, mas daí ficou difícil porque tem reduzir velocidade em todas as questões. Concordo. Reduzir velocidade, redobrar a atenção e agora vem a cereja do bolo. Usar luz baixa ou luz de posição. Aonde que eu tenho luz baixa, aonde que eu tenho farol baixo, eu só tenho na letra A. Na letra B ele vai falar em ligar o alerta, na letra C em usar o farol alto e na letra D ele vai falar em seguir o veículo da frente, que também não vai ser. Então vejam que a única que vai falar do farol baixo vai ser a letra A. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto. Lembrem-se sempre: reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou farol baixo ou luz de posição. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Para eu poder acertar essa questão, eu preciso entender o que são ciclomotores. Ciclomotores são aqueles veículos lentos, são aqueles veículos que têm baixa velocidade. O veículo lento que está desenvolvendo pouca velocidade, ele deverá ficar sempre aonde? Na direita ou na esquerda? Essa dica é fundamental para acertar essa questão. Letra A. Nas vias de trânsito rápido. Letra B. No centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento. Letra C. Sobre calçadas. Letra D. Na esquerda da faixa mais à direita da pista de rolamento. Primeiro, os ciclomotores são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido e também são proibidos de trafegar sobre a calçada. Também não faz sentido ficar na faixa da esquerda. Então, imaginem aqui que eu tenho duas faixas. Por que eu vou ficar na faixa da esquerda mais à direita? Não faz sentido. Então, descarta também. Logo,
Resposta correta: no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento. No centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento. O que significa isso? Imagine que aqui eu tenho uma pista de rolamento, né, seccionada, e aqui eu tenho um ciclomotor. Então, aonde que ele vai ficar? Ele vai ficar na faixa da direita, que é a pista que está indo. Concorda comigo? E ele sempre vai ficar posicionado do centro. Então, imagine que aqui seja o centro, sempre puxando mais para a direita. Por quê? Porque ele é um veículo lento. Então, levando em consideração a faixa dele, que é a faixa da direita, na faixa da direita ele vai ficar do centro, pendendo um pouquinho mais para a direita, para não atrapalhar a circulação dos demais, afinal de contas, ele é um veículo lento. Considere as situações abaixo relativas à parada de veículos. Temos aqui algarismos romanos 1, que é um risquinho, 2, que é 2 risquinhos, e 3, que é 3 risquinhos. E ele quer saber aonde que nós temos infração. 1. Parar o veículo no acostamento. Será que é infração? Parar o veículo em ponte. Será que é infração? Parar o veículo afastado a 60 centímetros da guia da calçada, ou seja, do meio-fio. Será que é infração? Bom, parar no acostamento, sim, a não ser que seja numa questão de urgência e emergência, então o algarismo romano 1 está certo. E o 2 também, que é parar em pontes, então eu não devo parar nem em pontes, túneis, viadutos e nem nos acostamentos. Agora, afastado a 60 centímetros eu posso. Na verdade, só vai constituir infração a partir de 1 metro, 60 centímetros não. Então, estão corretas a letra C, que é o 1 e o 2. Parar o veículo no acostamento, parar o veículo em pontes, são situações consideradas infrações de trânsito. Lembrando ainda que nesses casos aqui, se estiver atrapalhando a circulação dos demais, além da multa, da infração, poderá também gerar a remoção do veículo. O condutor na direção de um veículo em movimento. Presta bem atenção que ele quer saber em movimento. Precisa ver tudo o que acontece aonde. Se eu estou dirigindo o meu veículo está em movimento. Aonde que eu preciso olhar? Letra A. A sua frente é do lado direito do seu veículo, ou seja, eu vou olhar só para frente e só para o lado direito. Será que é isso? Letra B. A sua frente somente, porque os outros também devem ficar atentos. Letra C. A sua frente, lado direito, esquerdo e atrás do seu veículo. Ou letra D. A sua frente e no lado esquerdo do seu veículo. O teu veículo ele vai ter quantos lados? Ele vai ter a frente, ele vai ter a traseira, lado direito e lado esquerdo. São os pontos aos quais eu preciso ficar atenta. Por quê? Vão ter pessoas na minha frente, pessoas na direita, pessoas na esquerda e pessoas e veículos também atrás do meu veículo. Então, eu preciso ter uma visão 360, ou seja, ver tudo o que acontece na frente, lado direito, lado esquerdo e, claro, também atrás do veículo. Então, o condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece na sua frente, lado direito, esquerdo e também atrás do seu veículo. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir o veículo é: eu sei que vocês amam uma dica, então vamos de dica. Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares. Só sabendo disso, eu já tenho 50% de chances de acertar essa questão. Na letra A, ele vai falar da mão direita sobre a alavanca de câmbio
para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Na letra B, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. E aqui não vou nem ler a dos pés, porque o pé não vai contar nem pés, nem pernas e nem calcanhares. Aí eu te pergunto o seguinte: quantas mãos você tem? Ai, professora, a maioria das pessoas tem duas, então vão ser as duas mãos que vão ficar no volante. Claro, exceções a pessoas que têm veículos adaptados, que aí são regras diferentes, tá? Mas para todos nós que temos as duas mãos, são as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Lembrando que as pessoas que têm qualquer tipo de mobilidade, que têm qualquer tipo de dificuldade, elas podem sim tirar a habilitação. A única coisa que vai mudar é que ela vai precisar passar por uma junta médica especializada para determinar qual tipo de melhoria ela vai precisar no carro. Por exemplo, uma pessoa que não tem a mobilidade em uma das pernas, na perna esquerda, por exemplo, sofreu um acidente, qualquer coisa, e a pessoa não tem força ou não tem, né, a perna esquerda. Para essa pessoa, vai ser obrigatório o uso de um veículo com câmbio automático, ou seja, que não tem embreagem. Ele consegue trocar de marcha automaticamente e que não precisa utilizar o pedal da embreagem. Porém, quando se passa por uma junta médica especializada, a pessoa só poderá dirigir o veículo para o qual, né, ele foi habilitado. Então, a benfeitoria que vai ter no veículo, a adaptação que vai ter que ter no veículo, ele vai precisar ter em todos os veículos. Ele precisar trocar de veículo, não tem problema. Ele pode trocar de veículo todo ano se ele quiser, mas ele sempre terá que fazer a mesma adaptação no veículo novo, que vai passar por uma vistoria, tudo certinho para poder continuar utilizando. E durante as aulas, se ele já tiver comprado esse veículo, ele pode sim, na própria autoescola, aqui no Paraná pelo menos pode, fazer as aulas com o seu próprio veículo e fazer também o exame com o seu próprio veículo. Um condutor, ao dirigir sob a influência de álcool, em nível superior ao estabelecido pelo CTB. O que é o CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Ah, outra dúvida que eu recebo muito. O que é CFC? Todo mundo aí está no CFC fazendo a carteira. Mas o que significa a sigla CFC? Deixe aqui embaixo nos comentários, quero ver quem vai acertar. Conto para vocês no final do vídeo o que significa CFC. Bom, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Expondo a dano potencial a incolumidade de outrem comete. Pessoal, dirigir sob a influência de álcool em nível superior ao estabelecido, além de ser uma infração, ele é um crime de trânsito e ele vai gerar uma suspensão direta por 12 meses. Sim, dirigir sob a influência de álcool, além de ser uma infração gravíssima com 7 pontos, gera suspensão da habilitação por 12 meses e é considerado crime de trânsito. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo, então aqui desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo é a distância de parada. Aqui na distância de parada, eu vou ter duas distâncias. Primeiro, aqui em verde, ó, desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Aqui em verde, eu vou ter a distância de reação. Aqui em verde, desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, distância de reação, ok? Na sequência, aqui ó, em amarelo, do momento em que ele acionou o freio até a parada total do veículo, chama-se distância de
frenagem. Então, do momento que ele acionou o freio até a parada total, frenagem. Agora, quando eu junto tudo, desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona o freio até a parada total, distância de parada, que nada mais é que a reação mais a frenagem, que vai resultar na distância de parada. Você está passando por uma rua com um trânsito bastante congestionado e presencia a seguinte situação. Na rua, com 3 faixas de rolamento, os veículos estão parados porque no quarteirão seguinte há uma obra da prefeitura que afunila o tráfego para uma única pista. O que é afunilar? Imagine que você tem 3 pistas e de repente, você tem 3 pistas aqui. Só que de repente, essas 3 pistas aqui, elas estão afunilando apenas em uma, porque aqui tem uma obra, aqui tem uns cones. Então, todo mundo vai ter que se juntar e ficar exclusivamente nesta faixa. Uma senhora idosa decide atravessar a rua congestionada, pois acredita não haver perigo. Eis que, quando já havia vencido a segunda fila de veículos, é atropelada por uma motocicleta que vem costurando entre as faixas. A pedestre caiu, mas por sorte só teve pequenos arranhões. E agora, essa situação, é correto afirmar que o desrespeito às normas de trânsito é responsável pela maioria dos acidentes. Se vocês pegarem a apostilinha de vocês, lá nas primeiras páginas, onde fala de direção defensiva, vocês vão perceber que mais de 90% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas. E a falha humana o que é? O desrespeito às normas de trânsito é responsável pela maioria dos acidentes. Então, a falta de atenção, a falta de cuidado, o desrespeito às normas de trânsito é sim responsável pela maioria dos acidentes. Ou seja, mais de 90% das causas de acidentes estão relacionadas com falhas humanas e sim, o desrespeito às normas de trânsito é uma falha humana. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Outra questão muito cobrada, ele questiona do capacete. O capacete precisa ser utilizado por quem? Por todos os ocupantes do veículo, certo? Então, tanto quem está pilotando quanto o garupa deverão usar capacete. Detalhe, não usar capacete, além de ser uma infração gravíssima com 7 pontos, ele gera suspensão direta da habilitação. E claro, o capacete precisa ter viseira ou o óculos de proteção. Nas vias rurais, o que é uma via rural? São as vias que estão fora da cidade. Pode ser uma rodovia, que é uma via asfaltada, como pode ser uma estrada. Aqui ele está falando que essa pista dupla, ela não tem acostamento. Sem acostamento, ciclovia ou ciclofaixa. A circulação de bicicletas deverá ocorrer. Lembrem-se sempre que vai ser no bordo, não é nem direito e nem esquerdo, apenas bordo. Nos bordos da pista de rolamento e no mesmo sentido de circulação regulamentada para a via. Então, as bicicletas deverão circular nos bordos da pista de rolamento e no mesmo sentido de circulação regulamentada para a via. Então, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência. E atenção, quando você for passar ou ultrapassar um ciclista, você obrigatoriamente precisa manter a distância de 1,5 metros
ao passar ou ultrapassar um ciclista. Um acidente pode provocar várias situações, tais como: aqui nós temos a presença dos algarismos romanos. Nem todo mundo é obrigado a conhecer algarismos romanos, mas eu gosto sempre de explicar para vocês o que é. Esse risquinho aqui, um risquinho em algarismo romano, representa o número 1. Aqui esses dois representam o número 2. 3 risquinhos, o número 3. E um risquinho e depois a letra V significa o número 4. É como se fosse a letra V sendo o número 5 e aqui a primeira o 1. Então, é 5 menos 1, que vai ser igual ao número 4. E aí ele quer saber quais dessas situações estão certas. Um acidente, o que ele pode provocar? Entenda assim, o resultado de um acidente. Depois que o acidente aconteceu, o que pode resultar dele? Um acidente pode ocasionar ou resultar em chuva e granizo? Não, não pode. Pode resultar num incêndio, numa explosão? Pode, com certeza. Pode resultar em novas colisões e atropelamentos? Sim, principalmente pela nossa curiosidade de reduzir velocidade, de ir devagar, de ver o que está acontecendo, de querer tirar foto. Aí vem uma pessoa atrás, está distraída e pode sim ocasionar uma nova colisão. E sim, óleo e obstáculos na pista. Quando você bate, se quebra o para-choque dianteiro, traseiro, aí já vaza água, já vaza óleo, enfim. Vai resultar sim óleo e obstáculos na pista. Então, as situações de risco no local decorrentes de um acidente ou de um sinistro de trânsito estão descritas nos algarismos romanos 2, 3 e 4, ou seja, incêndios e explosões, novas colisões e atropelamentos e óleo e obstáculos na pista. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é obviamente que é uma infração, e se você ficou na via, veja bem, ele disse que você está na via. Se você parou na via por falta de combustível, é bem provável que você está atrapalhando a circulação dos demais. Se você está atrapalhando, vai haver a remoção do teu veículo, que nada mais é que uma MA, medida administrativa, que sempre vai começar com a letra R, que nesse caso, remoção do veículo. Então, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração com multa e mais a remoção do teu veículo. Qual a distância mínima a ultrapassar uma bicicleta? Pessoal, prestem bem atenção. Se ele está falando de distância, ele quer uma distância, ele está pedindo uma distância. É 1 metro, 1,5 metro, 2, que distância que é? Ele quer uma marcação. Então, não é o suficiente para evitar contato, porque ele quer uma metragem, que neste caso é de 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Se ele falar da distância, é 1,5 metros. Ele pode perguntar da forma, que é reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Agora, se ele falar da distância, sempre será de 1,5 metros. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para. Então, ele já contou que é permitido sim, mas é permitido para quê? Essa permissão, ela não pode atrapalhar a circulação dos demais. Então, é algo que não tem alternativa. Eu vou precisar passar pela calçada, pelo passeio, quando? Quando eu for acessar o estacionamento ou a garagem, ou seja, vou guardar ou tirar meu carro da garagem, eu vou no posto abastecer, vou no shopping, no mercado,
eu vou precisar passar pela calçada, eu vou precisar passar pelo passeio. Então, essa é a exceção onde vai ser permitido o acesso a estacionamentos ou garagens. Cones, tambores e elementos luminosos são. E agora? Cone é algo que eu posso colocar e tirar. Tambor e elementos luminosos também. Logo, esses dispositivos são de uso temporário. Não é de alerta, porque alerta seria algo que ficaria na via. Por exemplo, uma curva. Não tem como eu colocar e tirar uma curva. Agora, se eu estou fazendo, uma limpeza da pista, pintando uma faixa, fazendo um remendo, eu vou precisar sinalizar. E eu vou sinalizar com o quê? Quando você tem uma obra. Por exemplo, Palmeira Ponta Grossa. Está tendo obra, não está? E o que a gente vê na via? Não tem um monte de cone, não tem um monte de tambor avisando, alertando que tem ali uma obra? São dispositivos de uso temporário, porque a hora que acabar a obra, todos esses dispositivos eles serão recolhidos. Um condutor de veículo oficial transportando autoridade deve saber que esse tipo de veículo. Aí eu te pergunto, o veículo é oficial. Veículo oficial não tem luzes, nem sirenes e nem alerta. Concorda? A autoridade, ela está com alguma urgência, com alguma emergência? Não. Então, ela não pode ultrapassar limite, nem vai utilizar a via como um veículo de urgência ou emergência. Muito pelo contrário, ele vai circular obedecendo todas as regras de trânsito. Deve circular obedecendo as regras de trânsito. Os únicos que terão prioridade de passagem, estacionamento, são os veículos de urgência ou emergência. Ou seja, fica fácil lembrar que são aqueles veículos que têm luzes ou sirenes intermitentes. Esse sim. Agora, é um veículo oficial, ele está transportando uma autoridade, tá, mas não existe nenhuma urgência, não existe nenhuma emergência nessa situação. Então, eles vão circular obedecendo todas as regras de trânsito como os demais veículos. Lembrando então, pessoal, da enquetezinha que eu deixei para vocês, o que significa a sigla CFC. CFC significa Centro de Formação de Condutores, o que a gente conhece mais popularmente como autoescola. Na verdade, oficialmente é um Centro de Formação de Condutores, que é a sigla CFC, Centro de Formação de Condutores, mais popularmente conhecido como autoescola. Concluído, pessoal, um super vídeo com questões oficiais válidas para todo o território nacional para ajudar você do outro lado aí a garantir a sua aprovação. Se você chegou até aqui e você gostou, não sai daqui sem se inscrever, ativar o sininho, pois tem vídeos novos atualizados aqui todos os dias. E claro, deixa seu joinha, deixa seu like e comenta para mim aqui qual é a cidade da onde vocês estão vendo estes vídeos. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal. E de coração eu desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas, muita proteção para você, para sua família. Deixo a todos o meu abraço muito carinhoso e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.